Olá, vou apresentar o trabalho Efeito do tratamento por explosão a vapor na lignina da casca de soja. Sou Clara Maria Vilela Cerruti, meu orientador Dr. Leandro Alves Gurgel, minha co-orientadora doutora Elisa Barreto. Os objetivos do projeto, o objetivo geral, foi otimizar o pré-tratamento da casca de soja por explosão a vapor em escala piloto para reduzir o teor de lignina a favor e favorecer a produção de etanol de segunda geração. E os objetivos específicos: planejar experimentalmente com a matriz do ELET para avaliar tempo e temperatura, realizar os ensaios de explosão a vapor, caracterizar as biomassas pré-tratadas quanto ao teor de lignina e lipídios, caracterizar as frações líquidas após os pré-tratamentos. O material utilizado foi a casca de soja beneficiada pela empresa CJ Selecta. O reator de escala piloto, ele é encontrado no LQTA, na UFOP. Ele tem um painel elétrico de controle de temperatura e pressão, tem um gerador de vapor que injeta o vapor no reator. No reator, que a biomassa é pré-tratada, é encaminhado para um ciclone, onde acontece a separação e coleta do material. O planejamento foi tipo do ELET, como dito, com duas variáveis: o tempo, que variou entre 5 e 35 minutos, e a temperatura, que variou entre 120 a 190 graus Celsius. O efeito combinado de temperatura e tempo pode ser descrito pelo fator de severidade, calculado pela fórmula apresentada, e é um fator muito importante dentro do estudo. Partindo para a parte experimental, o reator ele foi pré-aquecido até atingir o equilíbrio térmico. Após isso, os ensaios foram feitos em batelado, então adicionou-se água e soja na proporção sólido líquido 30%. Quando a temperatura atingiu a esperada, o tempo começou a ser contado. Quando o tempo do experimento foi concluído, a válvula foi aberta, ocorrendo a despressurização. A biomassa foi expelida devido ao balanço entálpico, e em condições de baixa severidade necessitou de uma segunda explosão para possibilitar a coleta do restante do material. O material recolhido foi homogeneizado, teve seu volume medido e foi armazenado a menos 20 graus Celsius. O reator foi lavado com água e o material coletado durante a lavagem, foi reservado separadamente para posterior cálculo do balanço de massa. A padronização da granulometria foi feita com as amostras sendo centrifugadas para separar a parte líquida da parte sólida e secas a 60 graus Celsius, submetidas à moagem por moinhos de faca, com tames de 20 mesh. Padronização da granulometria é importante para aumentar a superfície de contato e para padronizar realmente o tamanho dos grânulos dos diferentes pré-tratamentos. O teor de lipídio pelo método Soxhlet. Então, após o tratamento, começou as análises da biomassa. O primeiro foi para verificar o teor de lipídio, que foram feitos em duplicados, que foi o Soxhlet. Então, seguiu-se com 4 gramas da biomassa seca, foi adicionado 400 ml de éter de petróleo por 12 horas. Então, ele ficou nesse sistema por 12 horas, com a temperatura da manta foi de aproximadamente 60 graus Celsius. Após esse tempo, a biomassa foi mantida na estufa por 60 graus até massa constante, pesada em balança analítica. O cálculo de lipídio foi feito pela forma apresentada. Exclusivamente na biomassa bruta, obteve-se a análise do teor de extrativos, também pelo método Soxhlet. Foi feita 2 extrações. A primeira, com 400 ml de água destilada por 24 horas, a temperatura 100 graus Celsius. E a segunda extração, a 400 ml de álcool etílico por 2 horas, temperatura de 78 graus Celsius. A análise também foi feita pelo método gravimétrico. Determinação de lignina ácida insolúvel da biomassa, também conhecida como método Clason, e elas foram feitas em triplicatas. Então, pesou-se cerca de meio grama da biomassa, mais 8 ml de ácido sulfúrico a 72% por 2 horas em agitação. Após esse tempo, foi adicionado 300 ml de água destilada, foi colocado na autoclave a 120 graus Celsius, e após atingir a temperatura, foi contado por 1 hora. Filtração a vácuo, após esse tempo, foi filtrado a vácuo com cadinho de porcelana. Após a filtração, obteve-se duas frações: a porção sólida, que ficou retida no cadinho, que foi feita uma análise gravimétrica da lignina insolúvel, e a porção líquida, que foi feita uma análise por espectrometria UV-Vis da lignina solúvel. Sobre a porção sólida da lignina insolúvel, foi feito os seguintes passos. O cadinho foi pesado anteriormente à filtração, como P0. Após a filtração, o cadinho foi deixado na estufa a 80 graus Celsius por 4 horas, obteve-se o P1. Após essas 4 horas, o cadinho foi colocado na mufla por 2 horas a 560 graus Celsius com a rampa de aquecimento de 2 graus por minuto, e obteve-se o P2. Após essas pesagens, foi possível calcular a quantidade e o teor de lignina pela fórmula apresentada a seguir, onde MF é a massa de lignina residual e MI é a massa inicial da amostra sem umidade. A análise da porção líquida, ou seja, lignina insolúvel, foi feito pelo filtrado, que ele foi diluído em balões de 500 ml. Após essa diluição de 500 ml, porções foram filtradas em membranas de 0,22 micrômetros. Essas porções foram analisadas em espectrofotômetros de UV-Vis, com cubetas de quartzo, e as amostras foram diluídas mais 10 vezes. Foram analisados com comprimentos de ondas de 215 e 280 nanômetros. E foi calculado com a seguinte fórmula, que acomoda os valores de absortividade molar dos carboidratos e lignina a 215 a 280 nanômetros e os valores das absorvâncias obtidas a partir das leituras. Composição da casca de soja bruta. Elas estão dentro, segue essa tabela, elas estão dentro dos valores encontrados na literatura, então mostra que os experimentos fazem sentido. E a análise da fração sólida, da fração líquida, perdão, tem aqui essa outra tabela, mostrando que a composição química da casca de soja varia,
E a partir do pré-tratamento, a gente tem geração de açúcares, ácidos orgânicos, furanos e produtos da degradação da glicose. Só que nós também temos a formação de compostos tóxicos pelas condições extremas, mais severas, que é a formação de HMF, ácido fórmico e o furfural. E aí que a gente consegue apreciar um pouco mais sobre o efeito da severidade, onde condições mais severas apresentaram maior termos de compostos tóxicos. Na análise visual da biomassa pós-pré-tratamento, a gente tem que a intensidade da cor escura frequentemente está relacionada ao grau de degradação da lignina, onde a foto A e B, a gente percebe que tem uma coloração mais escura e são condições mais severas. E a foto C, que é a cor mais clara que se tem, é a condição menos severa, ou seja, mais branda. Sobre o teor de lignina total, a gente tem essa tabela, a gente tem lignina solúvel, insolúvel e a total. Aqui é importante ressaltar que a lignina ela é importante para agregar resistência estrutural à planta, só que ela dificulta o acesso à celulose e à hemicelulose durante a bioconversão, durante a fermentação. E dentro dessa tabela, a gente percebe que a condição 6 foi a que apresentou uma menor porcentagem de lignina total. Concluindo, então, o trabalho, a gente percebe que um alto teor de celulose e hemicelulose são fundamentais para a geração de açúcares fermentáveis. Então, isso é importante. E a redução da lignina, ela facilita a hidrólise enzimática, torna a celulose e a hemicelulose mais acessíveis para a fermentação. Sendo assim, a gente conclui que o melhor pré-tratamento foi a condição 6, a 137,25 graus Celsius a 35 minutos. E a gente percebe que as outras condições que tiveram alta severidade, ou seja, alta temperatura, com muito tempo, elas tiveram uma alta formação de HMF. Só que o HMF prejudica a conversão da glicose em etanol. Então, não é algo favorável à produção de etanol de segunda geração. E o objetivo, o intuito desse estudo foi encontrar esse equilíbrio necessário. Esse foi o trabalho. Eu agradeço aqui ao Departamento de Química, ao Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, ao Grupo de Físico-Química Orgânica, ao FOP, à FAPEMIG, ao Governo Federal do Brasil, ao meu orientador Leandro Alves Gurgel, à minha co-orientadora Elisa Barreto e ao meu também co-orientador André. Obrigada, e é isso.